autoridade daquele que é Senhor, que é o único Deus todo-poderoso, aquele que ao longo desse tempo todo, por amor a cada família dessa cidade, a cada comunidade, tem derramado graça sobre esse lugar. Ele seja louvado e glorificado. E eu tenho alegria de voltar aqui tanto tempo depois. Essa trazer uma palavra do Senhor, e é bom. Temor e tremor. Efésios capítulo 4. O tema dessa mensagem é vocação. Um chamado para o serviço. Eu queria que você, pastor, nessa noite, pudesse olhar para um colega assim do seu lado. E na autoridade de Deus, você pudesse dizer melhor: você foi um escolhido do Senhor. Você só está aqui porque Deus quer cumprir na tua vida um chamado. E aquele que Ele chama, Ele garante. Aqui não tem ninguém com autoridade maior do que tu. Aqui nós estamos hoje debaixo da autoridade do Senhor. E você possa olhar para o seu colega que está aí no ministério e dizer que você está aqui para cumprir um chamado do Senhor nessa região, nessa cidade. E a minha missão vai ser assim, o campo de trabalho, para que vocês possam exercer esse chamado nessa região, nessa geração, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, ou seja, há somente uma igreja. Guarde isso. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E aqui diz que há uma só igreja. A placa denominacional não vai subir ao céu. Aqui só tem um povo. Aqui só tem um corpo santo glorificado, que é o corpo santo de Cristo, a igreja de Deus na terra. E o Espírito que é o comandante de todo esse povo. Como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aquele que diz amém está diante da aceitação dessa palavra. Se você aceita essa palavra, diga amém. Glória. Assim seja. Essa palavra esteja libertando nessa noite. Vamos orar, Pai querido. Te louvamos para a tua presença. O Espírito Santo de Deus continua falando conosco. Seja o teu nome glorificado nesse lugar. Nós já cantamos, nos alegramos por tudo que aconteceu aqui. Possamos agora ter reverência com a tua palavra. Possamos estar aqui tementes, tremendamente diante da tua palavra. Para que saiamos daqui alimentados com aquilo que o Senhor já preparou de banquete espiritual para cada um que está com o coração aberto e humildade para receber. Nós oramos assim em nome de Jesus, aquilo que é o dono da igreja. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Pode ser dado, meus queridos. Eu não posso, meus irmãos, inferir ao meu partido texto. Seria manipular as palavras de Paulo. Esse texto, quando Paulo escreveu, estava na prisão, uma situação meio desconfortável, um dia totalmente desconfortável. Nós ainda temos essa liberdade de estar aqui nessa noite, cultuando, ouvindo a palavra, ouvindo louvores, mas esse homem estava preso. Tudo que ele queria trazer aqui era para uma igreja que estava passando por processos espirituais danosos, uma igreja que estava enfraquecida na fé, uma igreja que precisava dar testemunho ao mundo de homens lavados, remidos no sangue do Cordeiro, homens que iam fazer diferença onde eles estavam. E o foco dessa mensagem justamente é a vocação, é o chamado. Qualquer outra coisa que eu pregasse nesse texto, eu estaria maculando a intenção original de Paulo. Quando Paulo fala da unidade aqui, ele está dizendo à igreja de hoje: vocês precisam se unir. No mundo que nós estamos vivendo, vocês que são líderes, são chamados, são vocacionados diante desse único Deus, vocês precisam dar as mãos, porque o mundo está jazendo em trevas. Queridos, é só você olhar ao redor, nós estamos num mundo ansiogênico, um mundo que tem nos pressionado de todas as formas. É muita demanda, é muita correria, é muita tribulação, sim ou não?
O mundo tem nos convulsionado a ansiedade. Dizem os especialistas aí que a cada 10 pessoas, 9 pessoas hoje estão com transtorno de ansiedade. Um cientista pastor recentemente disse que a coisa está tão evoluída, é tanta informação que se atualiza quase instantaneamente, que quando ele senta para fazer uma tese, desenvolver uma tese científica, antes que ele possa publicar, outro já foi à frente dele e já publicou. Porque está tudo muito rápido, tudo correndo muito rápido, muito acelerado, é tudo para ontem. E com isso nós vamos, às vezes, perdendo o foco das coisas que são primordiais para o crente, que são as coisas do céu. Nós vamos nos desligando daquilo que Deus quer. Vamos nos desamarrando das coisas que Deus precisa que nós preservemos para que o nome dele possa ser glorificado. E dentro dessas coisas está honrar a nossa vocação, preservando o vínculo da unidade e dizer ao mundo que só há um Deus, só há um Senhor, só há uma igreja, só há um Espírito, e esse Espírito que nos toma nessa noite e que nos faz sair daqui. Eu tenho certeza, se você entrou aqui com algum problema nessa noite, profetize tua vida que você vai sair daqui lavado, limpo. Deixa teu problema lá fora, porque aqui dentro vem da glória, o Senhor da glória está presente nesse lugar. Queridos, Paulo não se ocupa aqui pregando aos cristãos de Éfeso sobre cargos. Paulo está aqui se ocupando em pregar para os cristãos de Éfeso sobre posição eclesiástica, sobre títulos humanos. Paulo está se ocupando em pregar sobre posicionamento e submissão diante de um chamado. É como se ele estivesse dizendo aqui nessa noite: vejam, eu estou preso por conta do Evangelho. Eu pensei que eu era alguma coisa. Eu pensei que eu tinha um título. Eu pensei que eu era alguém grande na sociedade. Eu pensei que eu era isso, que eu era aquilo. Mas olha como eu estou. E Paulo chegou a dizer que todo o conhecimento dele, tudo aquilo que ele havia adquirido ao longo da sua vida, fiel à lei que era, tudo aquilo era esterco, era nada diante da revelação gloriosa do Senhor em sua vida. Após aquele encontro com Cristo ali ao caminho de Damasco, Paulo nunca mais foi o mesmo. E aqui ele está dizendo: olha, vocês estão preocupados com cargos, vocês estão preocupados com títulos, eu estou preso. Melhor ser preso do Senhor. Melhor estar aos pés de Cristo, dependendo somente dele, do que qualquer outro cargo que eu possa ter nessa vida. É a vocação, é o chamado. Ali estava o homem que, mesmo na situação que estava, ele tinha convicção de que o Senhor estava com ele, estava guardando ele, e ele falava aqui com amor: eu, prisioneiro do Senhor. Quantos são prisioneiros do Senhor aqui nessa noite? Quantos estão presos dele? Quantos estão aliançados com o Senhor? Glorifiquem o nome dele. Você é dele. Você pertence a ele. E mesmo assim, a vida que me resta, diga Paulo ainda, é honrar aquele que me chamou. Da mesma forma que eu procedo a vocês também. Em resumo, era isso que Paulo queria dizer. Temos o dever de honrar a Cristo em humildade e acima de qualquer cargo. E antes de entrar no mistério aqui de Efésios, embora baseado nessa epístola, eu quero dirigir a toda a diretoria da missão, aos demais pastores e líderes experientes deste culto, para cravar aqui, nesta noite desse culto, nessa primeira introdução, 4 princípios que precisamos internalizar. E com certeza vão nortear o enredo dessa mensagem e vão nortear também a missão que Deus tem confiado a cada um de vocês dessa associação. Primeiro princípio: todo vocacionado, ele discerne o seu tempo. Ele sabe como ele está sendo chamado. Sim ou não? Então vocês vão concordar ou não? Todo vocacionado que desde que foi chamado por Deus, ele discerne o seu tempo e sabe que está sendo desafiado ao novo de Deus. Nova vida, nova missão, novo chamado, novos desafios, novos problemas. Mas há essa consciência de discernimento espiritual. A
é porque nós sabemos que as verdades divinas, os propósitos divinos não podem ser chamados por Jesus. É para cada um de vocês que um dia ouviu o Espírito Santo, alguém falou para você, alguém falou de Jesus para você. E a partir daquele momento foi diferente, porque você sentiu queimar algo dentro de você. E esse algo foi sendo um ponto de transformação na tua vida. Foi sendo algo que veio saindo de dentro para fora, de forma que aquilo que você era, quem você era, já não podia ser mais. E agora tem alguém habitando dentro de você, fazendo a diferença na tua vida. Queridos, eu nunca quis ser pastor. E o meu chamado não foi nada convencional, ortodoxo, por um batista. Ser um batista. Pelo contrário. Não foi nada convencional. Primeiro que eu estava em 2009, concluindo um curso de teologia, quando fui acompanhar o pastor Fábio, o pastor Neto conhece muito bem, e na época também não era pastor. E chegamos numa igreja de Curas Almas para tomar um curso sobre liderança. O irmão que saiu da igreja nunca tinha me visto. Veio em minha direção, se prostrou e disse: olha, Deus mandou te trazer aqui uma mensagem. Eu já desconfiava. Será que é para me ver? Eu não vou na fé. Aquilo eu disse: olha, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nunca o quê? Desceu ao coração do homem, o Senhor tem reservado para você. Ele tem um chamado na sua vida, ele tem uma vocação para você. Eu não sei o que é, porque Deus está lhe dizendo isso. Mas quando Deus fala, queima. Quando Deus chama alguém para uma missão, o chamado queima, o chamado arde, você não consegue entender por que, mas arde. A partir daquele dia eu fiquei com aquele comichão no ouvido. Aquela época, uma coisa para você passar sucesso. Nos anos, estou eu como baterista no Ministério do Brasil. A gente estava no ensaio e de repente recebeu um amigo chamado da cantora que morava nos Estados Unidos, dizendo: essa foto de vocês, e Deus está levando a gente para a África. Vamos fazer missões lá com o evangelista Adam Smith, e vocês vão tocar lá para o Senhor, levando vidas lá naquele lugar. Glória a Deus. E assim foi. Só que antes de acontecer esse chamado creio, estava no quarto, madrugada, e nós temos um hábito, ali minha esposa, já pensou minha florzinha. Temos o hábito de quando levantamos, um quer incomodar o outro, levanta bem quietinho, abre a porta do banheiro, eu sento ali, fico orando de madrugada. Nessa noite eu sonhei que eu estava sentado num vaso com a Bíblia na mão. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu olhei para a frente, para onde ela estava. A Bíblia que ficava no console, ela começou a incendiar. Eu tentava chamar ela: levanta, fui acorde, a Bíblia está pegando fogo. E ela não via. Levanta, que a Bíblia está pegando fogo. Quando aquele desespero, então, eis com a voz sai de trás daquela Bíblia, daquele fogo, e disse: ame a palavra, viva a palavra, e pregue a palavra. Ame a palavra, viva a palavra e pregue a palavra. Que palavra maravilhosa e poderosa. Sem amor a gente não vive, se não viver a gente não prega. Mas quando Deus chama, a gente queima. E a partir dali, então, eu fiquei intrigado com tudo que estava acontecendo. E chegando na África, meses depois, o Senhor me fez lembrar que na sequência desse sonho eu já tinha esquecido. Que assim que essa voz cessou, o Senhor me levou para um lugar onde tinha um mar azul maravilhoso, uma areia branca, bem calcária, limpa, maravilhosa, mas dourada. E de repente, eu estava puxando e vinha muito peixe. Eu puxava a rede e vinha muito peixe. Que está entendendo aqui é glória. Eu puxava a rede e Senhor me ajuda que tem muito peixe. É muito peixe. Eu tinha esquecido desse sonho lá na África. Desci os prédios, ficava vendo. Chegou um pastor, o pastor Pedro, que hoje é de uma missão, tem uma faculdade lá em Coimbra, Portugal. Esse pastor ele se sorriu. Prazer. Pastor Pedro, prazer, pastor. Você vai pregar amanhã.
na igreja do pastor Renato, na Baixada Santo Antão. Você vai pregar à noite na igreja do pastor Valão. Você não é ele, é você mesmo. Deus mandou você pregar. E aí, sem saber o que dizer, lembrei da igreja do pastor Anivaldo, Davi de Oliveira, então, querido pastor Alex, meu amigo querido. E aí, o senhor me manda aquela mensagem que eu preguei da pastor Anivaldo, em Nazaré. Aí ela mandou para o WhatsApp: meu Deus, não é isso que eu vou pregar, não está queimando, não está. Manda aquela outra mensagem que eu preguei na Igreja de Esperança. E não vi a mensagem, aí eu estava no joelho. Quando fui para o joelho, Deus me deu Mateus 4, 19. Você sabe o que tem Mateus 4, 19, sabe? Hã? Lança quem? Quem sabe a palavra? Se você dizer, me siga. E eu farei você quer? Pescadores de homens. Sigam-me, eu farei vocês pescadores de homens. Ali Deus me lembrou do resto do sonho que eu tinha esquecido. Você tem que pregar agora toda a sua vida passada de músico secular, de tocar para multidões, de congregar multidões diante daquele tipo de música que não me agradava. Você vai agora congregar multidões para ouvir a minha palavra. Mas não podia ser pastor, porque pela nossa havia uma lei, a lei vai lembrar disso, que não permitia que nenhum vocacionado fosse consagrado sem ter passado pela Faculdade Batista. Havia uma lei. Quando eu cheguei no Brasil, dia 27 de junho de 2015, eu fui levar os pastores para Ipiaú, um congresso, para a conversão. Chegando em Ipiaú, um presidente se levantou lá e disse: gente, eu tenho uma boa notícia para vocês. Qual é a notícia? Que são pastores, aqui os pastores levantaram a mão se vocês têm algum prêmio, alguém da sua igreja que se queira consagrar, agora é a oportunidade. Porque a lei foi prorrogada até março de 2016 e os seus obreiros vão ser consagrados. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus tem um propósito, ninguém, homem nenhum, potestade nenhuma pode tirar o que Deus tem reservado para livrar você. Chamado arte, e o poder de Deus, ele confirma, ele faz acontecer. Pode ter a lei que for do homem, pode acontecer o que for, ele desfaz, porque ele é Deus. Estou contando isso aqui porque o texto fala sobre vocação. Eu confesso a vocês, eu não queria ser, não queria estar aqui, não queria pertencer, eu não queria falar. Mas depois eu entendi que Deus é possível, é o todo-poderoso Deus. Eu só precisei fazer o que Paulo disse: Senhor, agora eu sou um prisioneiro teu, eu sou teu escravo. Não é cargo, não é título. Segundo, todo vocacionado interioriza o verdadeiro sentido da frase: eis-me aqui. Já não é mais o que você quer, irmão, irmão. Você já disse: eis-me aqui ao Senhor hoje, na sua oração: Senhor, eis-me aqui. Faz com a minha vida o que tu queres fazer. Faz com a minha família o que tu queres fazer. Faz com os meus negócios, a minha administração o que tu queres fazer. Faz com a minha igreja o que tu queres fazer. Simplesmente eis-me aqui. Isso é renúncia de planos pessoais para se viver os planos de Deus no seu chamado. Terceiro, todo vocacionado ele segue aprendendo o que é caminhar junto. E aqui a gente chega na questão da unidade. Tão quebrada, tão desprezada esses dias. É aqui onde morre o eu e nasce o nós. É aqui onde todos os processos da caminhada nos levam a crescermos na unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, Efésios 4:13. E quarto e último, nesse sentido, a missão, isso que eu estou falando por associação, campo de atuação de homens escolhidos, de homens que talvez não pensavam em estar aqui, de homens que talvez nem quisessem estar aqui tempos atrás, mas que entendem hoje que foram chamados para fazer a diferença. Que esta associação ela seja um campo de atuação de homens escolhidos por Deus para
nessa jornada a que se propõe tal diretoria, promover maior interação entre as igrejas afiliadas, deixando a parte dos filhos toda a diferença doutrinária. Deixa tudo para lá. O irmão segue de um jeito, o irmão de cá segue de outro, mas aqui nada disso tem questão. Vocês possam deixar a diferença doutrinária de vocês em prol de algo maior. Amém. O crescimento humano, a expansão do Evangelho e a glorificação daquele que é o único Deus e o único Senhor. É tempo de crescimento. É tempo de expansão. E é tempo de unidade. Amém? Você podia repetir isso comigo? É tempo de crescimento. Vamos lá? É tempo de crescimento. É tempo de expansão. É tempo de expansão. E é tempo de unidade. E é tempo de Glória a unidade. Deus. Então, dito isso, voltando a Efésios, como já falamos, esse é um texto-chave para o que podemos tratar como vocação, ministério e unidade, especialmente em um tempo em que a igreja, e aqui a igreja não tratada como corporação denominacional cheia de dogmas, paredes, preceito de homens, mas como representante de legado de Jesus na terra. Essa igreja de hoje precisa reaprender a caminhar junto. A igreja desses tempos precisa se impor pelo seu papel. Papel esse que foi definido pelo próprio Senhor Jesus. E o papel da igreja é ser luz do mundo, é ser sal da terra, é ser a noiva santa e imaculada, a espera do noivo, a sagrada instituição que é dirigida por homens, mas homens escolhidos por Deus, homens que valorizam e vivem o seu chamado porque estão debaixo da suprema autoridade do dono e cabeça da igreja, que ele tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui os irmãos sabem que vocação, do grego eklesis, significa chamado, convocação, convite soberano. Queridos, não se trata primariamente aqui de cargo, mas de uma identidade. Antes de vocês serem chamados para pastores, Deus deu a vocês uma identidade. Antes de vocês serem líderes, Deus deu a vocês uma identidade. Antes de você assumir qualquer posto na sua vida, por mais função que você tem, por mais crente que você seja, você tem que lembrar que Deus te deu uma identidade. Antes de sermos chamados para fazermos algo, nós somos chamados para pertencermos a alguém. Diga para alguém que está do outro lado: nós pertencemos àquele que nos chamou para sermos vasos de honra. Que honra e exalta o nome dele em tudo o que fizermos. Diga agora: nós temos um dono. E você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo, Wilson. Você pertence a Cristo, prefeita. Você pertence a Cristo. Você pertence a Cristo. Nós temos um dono. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos um dono que cuida de nós e nos dirige nessa terra. Então, guarde que, conforme o texto nos propõe entender, vocação não é individual, é corporativa, tá bem? É corporativa. Porque tem como